Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e estarei realizando neste vídeo as correções das atividades de matemática do PET, volume 2, do nono ano. Essas correções são referentes à semana 1 e serão passo a passo, onde vocês vão poder corrigir o que vocês já fizeram durante a primeira semana. As nossas atividades começam com a seguinte. Você já ouviu falar de Tales de Mileto? Vamos conhecer um pouco da história. Então vocês poderão conhecer a história de Tales de Mileto, um pouco dela, lendo o seguinte texto. É a nossa primeira atividade. Vamos descobrir juntos uma das contribuições de Tales de Mileto para a geometria. Mas primeiro precisamos conhecer sobre retas paralelas. O que seriam retas paralelas? São retas que não se cruzam mesmo se prolongarmos para o infinito. Observem que temos as retas R e S. Se mantemos a sua característica de reta, elas nunca irão se cruzar em um ponto P, por exemplo. Nesse caso, nós temos um exemplo de retas paralelas. Observe que é impossível que elas se cruzem no ponto P se mantivermos as características de retas. Desenhe três retas paralelas. Então, nós devemos desenhar retas que não se cruzam. Então, vamos lá. A reta R, a reta S e a reta V são retas com essas características. Corte essas retas com duas retas transversais T e U. Na sequência, marque os pontos de intersecção entre as retas K, L, M na reta T nessa ordem e N, O, P na reta U nessa ordem, para identificar esses segmentos. Então, nós temos aqui identificados os pontos K, L, M, N, O, P e os segmentos definidos por esses pontos. Agora é com você. Meça, usando uma régua, os segmentos formados entre essas retas e registre a medida ao lado de cada uma delas. Se vocês têm essa página impressa, vocês podem fazer essa medição. Vocês devem ter encontrado os seguintes valores. O segmento KL mede 1 cm, enquanto o segmento LM mede 2 cm. O segmento NO ou ON mede 1,1 cm. E o segmento OP mede 2,2 cm. Na próxima atividade, devemos determinar a razão entre os segmentos KL sobre LM. A razão entre os segmentos KL e LM é dada pela seguinte fração: KL no numerador, LM do denominador. Então, nós teremos um meio com as razões entre essas medidas. A outra razão, NO, entre NO e OP. Nós temos NO no numerador, OP no denominador. Fazemos essa razão representada na forma de fração. Teremos 1,1 sobre 2,2. Na sequência, devemos comparar as duas frações obtidas. O que podemos afirmar sobre elas? Nós veremos que elas são frações equivalentes. Como sabemos, toda fração é uma divisão. Ou seja, ao dividirmos na primeira fração numerador pelo denominador, nós deveremos encontrar o mesmo resultado fazendo a mesma conta na segunda fração. Mas podemos verificar que elas são equivalentes da seguinte forma. Se multiplicarmos numerador e denominador na primeira fração por um mesmo valor, nós encontramos a segunda. Significa que elas são frações equivalentes. Agora nós vamos enunciar o Teorema de Tales. Para enunciarmos o Teorema de Tales, nós vamos utilizar o que conseguimos descobrir. Feixes de retas paralelas, quando cortadas por retas transversais, formam segmentos de retas proporcionais, como vimos nos exercícios anteriores. Atividade 3. As retas R, S e V são retas paralelas cortadas pelas transversais T e U. Sabendo que os segmentos KL, LM e NO medem 5 cm, 10 cm e 15 cm, respectivamente,
Calcule a medida do segmento OP. Este é um exemplo. Nós vamos mostrar a resolução na sequência. Na atividade 3, nós temos o seguinte enunciado. É um exemplo. As retas R, S e V são paralelas cortadas pelas transversais T e U. Sabendo que os segmentos KL, LM e NO medem 5, 10 e 15 centímetros, respectivamente, calcule a medida do segmento OP. Então, nós temos aqui a medida de KL, 5, a medida de LM é 10 e a medida de NO é 15. Nós queremos saber a medida desse pedacinho aqui, que é OP. Então, como fazemos isso? Aplicamos o teorema de Tales. Pelo teorema de Tales, nós teremos a seguinte proporção. 5 sobre 10 é igual a 15 sobre x. Multiplicamos cruzado. Então, nós teremos primeiro a setinha que aponta para o x. É mais interessante para resolvermos. Então, 5 vezes x, 5x. É igual a 10 vezes 15. Então, nós teremos que 5x é igual a 10 vezes 15, 150. O 5 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, terei que x é igual a 150 dividido por 5. 150 dividido por 5 é o meu valor de x, é 30. Então, esse pedacinho aqui mede 30 centímetros. Atividade 4. Agora é com você. A figura abaixo é formada por um feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Encontre o valor que determina a medida do segmento representado pela letra X. Vamos lá. Então, nós vamos aplicar o teorema de Tales. Nós sabemos, utilizando o teorema de Tales, o seguinte, que há essa proporcionalidade. Se eu dividir 10 por 14, eu vou obter o mesmo resultado que dividir 25 centímetros, que é esse pedacinho, por esse outro. Então, eu terei 25 sobre x. Para resolvermos essa proporção, nós multiplicamos cruzado. Então, nós teremos o seguinte. Primeiro, vamos multiplicar a setinha que aponta para o x. 10 vezes x, 10x. É igual a 14 vezes 25. Então, nós teremos que 10x é igual a 350. O 10 está multiplicando o x, eu passo dividindo. Então, vamos ter x é igual a 350 dividido por 10. Dividindo por 10, eu posso cancelar esse 0 com 0 e vou ter 35 dividido por 1, que é igual a 35. Significa que esse pedacinho x mede 35. Atividade 5. Utilizando o teorema de Tales, determine o valor de x na figura abaixo. Questão 5. Aplicando aqui o teorema de Tales, nós teremos o seguinte. Esse pedacinho dividido por este, ou seja, quando dividimos 7 por x, nós vamos encontrar o mesmo resultado que dividindo esse pedacinho por esse, ou seja, 5 sobre 9. Então, multiplicamos cruzado, se tratar de uma proporção. Primeiro, a setinha é do x. X vezes 5, 5x. É igual a 7 vezes 9, 63. Então, nós teremos, passando o 5 dividindo, que x é igual a 63 dividido por 5. Vamos fazer este cálculo. Dividindo aqui 63 por 5,
fazemos da seguinte forma. Bom, 6 dá para dividir por 5. 6 dividido por 5 é 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, 1. Desço 3. 3 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobra o 3. Ó, não tem mais nada para descer. Então, acrescento o 0 aqui, vírgula. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. E o resto é 0. Quer dizer que o valor de x é igual a 12,6. Ou seja, esse pedacinho aqui mede 12,6. Atividade 6. A figura abaixo apresenta 4 retas paralelas, R, S, T e U, que determinam sobre uma transversal A segmentos de retas de medidas 4 cm, 6 cm e 8 cm. E, sobre uma reta transversal B, os segmentos de reta de medidas X, Y e Z, cuja soma é igual a 54 cm. Calcule a medida de cada um dos segmentos de reta X, Y e Z determinados sobre a reta B. Vamos lá. Para resolvermos a questão, nós vamos utilizar o teorema de Tales. Pelo teorema de Tales, nós teremos a seguinte proporção. Se dividirmos esse pedacinho aqui por esse pedaço todo, que mede 18 centímetros, nós encontraremos o mesmo resultado dividindo esse pedacinho aqui de medida x por esse pedacinho aqui todo, que sabemos que mede 54 centímetros, pois é a soma de x mais y mais z. Então, nós vamos resolver a seguinte proporção. Multiplicamos cruzado. Primeiro, nós multiplicamos a setinha que aponta para o x. Então, nós teremos 18x, ou 18 vezes x, é igual a 4 vezes 54. Teremos então que 18x é igual a 4 vezes 54, dá 216. O 18 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, eu terei que x é igual a 216 dividido por 18. Então, o meu x é igual a 12. Então, nós determinamos a medida desse pedacinho aqui. Essa medida será 12. Nós vamos utilizá-la aplicando o teorema de Tales para determinarmos as outras. Então, desses feixes de retas paralelas, nós teremos a seguinte proporção. Se eu dividir o 4 pelo 6, eu devo encontrar o mesmo resultado que dividindo esse pedacinho que mede 12 por esse que mede y. E assim eu consigo determinar o valor de y. Então, nós multiplicamos em cruz. Primeiro, multiplicamos pela setinha que aponta para o y que queremos encontrar. Então, teremos 4 vezes y, 4y, é igual a 6 vezes 12. Então, 4y é igual a 6 vezes 12 é igual a 72. O 4 está multiplicando o y, eu passo dividindo. Então, y vai ser igual a 72 dividido por 4. Então, o meu valor de y é igual a 18. Ou seja, esse outro pedacinho aqui, ó, ele vai medir 18 e vamos utilizá-lo para determinar o valor de z. Então, aqui nós teremos essa proporção. Por quê? Se eu dividir o 6 pelo 8, eu devo encontrar o mesmo resultado dividindo o 18 pelo z, aplicando o teorema de Tales. Então, eu multiplico cruzado. 6 vezes z, 6z. 6z é igual a 8 vezes 18. Então, 6z é igual a 8 vezes 18 dá 144. Passo 6 dividindo, então z é igual a 144 dividido por 6.
Então, meu valor de Z será igual a 24 e determinamos esse último pedacinho aqui, 24 centímetros. Então, temos determinados os valores de x, y e de z.